Sair do trabalho só para estudar para concurso, eu acho que pode ser uma das maiores ciladas para qualquer pessoa. E na verdade, né, isso daqui é uma decisão muito boa, né? Você ter a oportunidade de pensar em largar o trabalho só para estudar é algo que poucas pessoas têm essa escolha, né? Então, inclusive, se você está pensando nisso, eu acho que você deveria agradecer a Deus pela situação que você tem. E eu trouxe para falar comigo sobre isso a Natasha, que a Natasha aqui passou por todas essas fases, né, Natasha? É verdade. E é um privilégio, né? Quem pode escolher se vai trabalhar, se vai poder se dedicar só aos estudos. Essa é a verdade. Então, ó, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho. Estamos aqui na praia gravando esse vídeo, um vídeo um pouco diferente aqui no canal. E eu quero ser muito sincero com você e a gente vai ser muito rápido nesse vídeo, gente. Eu nunca tive a oportunidade de sair do trabalho para estudar, só estudar. Então, né, eu não consigo falar da minha experiência, claro, em relação a essas duas hipóteses, a Natasha, por isso que eu até trouxe a Natasha, para ela poder falar um pouquinho mais sobre isso. Só que assim, eu tenho experiência ajudando aqui muitas milhares de pessoas, né? E eu percebo claramente que as pessoas rendem mais quando estão trabalhando e estudando, gente. E eu tô falando de rendimento, tá? Não de sensação de rendimento, porque tem um monte de gente que fica querendo sair do trabalho para aumentar a carga horária, como se isso fosse resolver. Né? A pessoa quer estudar 12 horas por dia, 13 horas por dia. Cara, isso aqui não existe, né? Você não consegue manter a qualidade durante tanto tempo de estudo ali dentro do seu dia. Então, eu acho que a melhor opção, principalmente no começo, é você trabalhar e estudar. Porque tira um pouco da pressão, inclusive, né? Eu acho que você que vai falar mais sobre isso, Natasha. Porque eu sentia isso claramente sendo seu marido e acompanhando você durante os estudos. Quando você estava naquele momento só estudando, você ficava muito mais pressionada. Você ficava à beira da loucura. E eu ficava junto. Então, eu vejo assim, né, que pelo menos para a pessoa começar a estudar, ela deveria começar trabalhando e estudando, tentar ali fazer umas 3 horas, 4 horas, eu acho que já é uma carga horária bem pesada para um estudo ativo. E aí depois, se a pessoa já está acostumada com os estudos, em uma reta final, às vezes até faz sentido, sabe, ela dá um gás, algo que até aconteceu com você, né, não por sua escolha, mas porque você foi demitida, eu me lembro disso. Né? Então acho que esse daqui é o caminho mais saudável e o caminho que eu vejo as pessoas terem um rendimento maior, tá bom? Isso daqui é a minha experiência vendo milhares de pessoas, principalmente lá nas mentorias VIP. Mas agora eu quero a opinião da Natasha. E aí, Natasha? Eu acho que é realmente um privilégio você poder só estudar, mas você tem que se conhecer. Né? Se você tem condições psicológicas de ficar só estudando e não se cobrar tanto, né? Vale a pena. Mas se você, como eu, se cobra demais quando não está trabalhando, você tem que se conhecer bastante, a ponto de saber se só estudando você também iria ter um bom rendimento nos estudos, né? Lembrando que a gente está falando aqui de estudo ativo, né? Estudo passivo, ficar vendo o videozinho lá, qualquer um fica 24 horas. Mas o estudo ativo, ele é diferente, você tem que raciocinar, ler, fazer questões. Então, 3 horas de um estudo ativo vale mais que 12 horas estudando Passivamente. de forma passiva, entendeu? Então, às vezes, se você trabalhar e conseguir estudar junto, você não vai ter aquela pressão de, meu Deus, eu preciso passar nesse concurso urgente. E também vai conseguir fazer o estudo ativo, porque você vai ter pouco tempo. Então, você vai pensar assim, nossa, eu preciso fazer o meu tempo render, né? Eu preciso dar valor para o meu tempo. Então, eu acho que a melhor situação para mim foi quando eu estava trabalhando e estudando. O período que eu fiquei só estudando, só, né? É que a gente tá com o microfone na mão, eu queria fazer um monte de vezes assim, mas não deu. Só estudando, eu não rendia, eu me cobrava demais. Eu não conseguia estudar 12 horas de estudo ativo, sabe? É humanamente, assim, para quem não está acostumado, é muito difícil. E fui mal nas provas. Então, quando eu trabalhava e estudava, não tinha aquele peso de, meu Deus, eu tenho que passar na próxima prova ou meu mundo vai acabar. Não tem isso. Eu estou trabalhando, eu estou ajudando nas despesas do lar. Então, no meu tempo, eu vou evoluindo e vou passar. Então, só de tirar esse peso também me ajudou muito, né, na preparação. Sim. E uma coisa importante, né, gente, é lembrar disso que eu vou te falar, cara, ó. Normalmente nós somos os nossos maiores carrascos. Então, quando você sai do emprego e bota na sua cabeça que você vai estudar, e normalmente quando você faz isso, você tem um prazo, né? Você coloca um prazo ali, você fala, não, vou aguentar aqui, ó, 1 ano, 2 anos.
cara, a gente não tem controle de tudo nessa vida, sabe? Pode acontecer antes, depende muito do que você vai fazer, é claro, né? Depende das Pode demorar oportunidades de mais. concurso que vão aparecer, quais concursos você vai priorizar. Só que pode demorar mais, sabe? Então, imagine só, você sai do emprego, passa, você se compromete a passar em 2 anos, aí bate um ano, você não teve aprovação. Cara, a sua saúde mental às vezes vai indo pro saco, sabe? Às vezes você voltar a trabalhar e estudar pode parecer uma derrota. E não é, cara. Na verdade, você tem que ter maturidade para entender que as coisas mudam assim, é um padrão humano, cara. Eu percebo que é muito ilusório você pensar que, nossa, eu preciso sair do trabalho porque eu preciso estudar 4, 5, 6 horas por dia. Não, gente, tem gente aqui que estuda 2 horas por dia que está passando, sabe? Conciliando com trabalho, com família. Eu fiz isso, né, Natasha? Estudando só no Não, transporte público, sabe? O tempo resolve esse tipo de problema. e às vezes essa pressão psicológica faz até você ir pior na prova que você estava preparado, né? Sim. Essa pressão, esse fator psicológico, ele vira algo contra você, entende? Tem que Então, ter muita maturidade para isso. Por isso que eu acho que o ideal é você começar a se conhecer conciliando com o trabalho. Sabe, com 2 horinhas por dia, você já começa a entender como que você realmente funciona. Você vai perceber, às vezes, se você seguir um formato de estudo ativo, seguir o roteiro certinho, cara, com foco naquilo que realmente importa, você vai perceber que você, com 2 horas, está fazendo muito mais do que vai evoluir. alguém que só estuda e que fica 12 horas estudando. Porque não é sobre ser ocupado, gente, é sobre ser produtivo, né? Exato. Então, é isso que você tem que fazer na minha visão, sabe? Você vai começar agora, comece conciliando a sua vida do jeito que ela está com os estudos. Cara, você vai ter que abrir mão de alguma coisinha aí, ó. 2 horas por dia você já começa a estudar de forma pesada, de Competitiva, forma assim. competitiva, se você entender como que você pode ter resultados. E depois, já se conhecendo, você pode perceber que às vezes, pô, eu aguento mais. Talvez aqui, se eu conseguisse fazer 6 horas de estudos, eu ia chegar muito mais competitivo nesse concurso, que vai ser uma grande oportunidade. Aí talvez faça sentido, você já se conhece, não é mais um concurseiro iniciante, sabe? Então, essa daqui é a minha recomendação. Comece Até, fazendo o que você pode, do jeito que você consegue, com a sua estrutura atual. Depois você muda. até porque o concurso iniciante muitas vezes não sabe estudar, não entende limite de edital, estudo ativo, engenharia reversa, ele não entende essas coisas. Então, você só vai perder tempo até você aprender realmente a estudar. Sim. E agora eu quero saber a sua opinião. Você só estuda, que na minha visão é bem mais difícil, gente, que eu não consigo fazer as aspas aqui com meus dedinhos, mas é isso que a Natasha está fazendo, ó. Só estudar, na minha visão, é muito mais difícil. A pressão interna aumenta muito, sabe? Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você se sente, às vezes, mal porque você fica se comparando com a galera da rede social que parece que tem o dia inteiro para estudar, você acha que nunca vai ser competitivo? Cara, o grande padrão das pessoas que eu vejo aqui no VIP, por exemplo, né? Que tem muita gente aprovada em um monte de concurso lá, cara. O grande padrão é assim, ó, 4 horas com constância e numa Cansativo. reta final, às vezes a pessoa consegue puxar um pouco mais, sabe? Quando o edital já está publicado, aí ela consegue dar uma esticada. Mas eu quero saber qual que é a sua opinião, né? Lembrando que aqui, ó, fiz questão de trazer a Natasha, porque a Natasha ela passou por tudo isso. Por todas essas E etapas. não por escolha, né? Porque quando você pode escolher é muito bom, porque você foi demitida, né? Eu fui Algumas vezes. demitida, aí eu decidi ficar só estudando. E aí eu vi que era ruim para mim, que foi ruim para mim, aí voltei a procurar emprego, né? Claro que teve aquela sensação de derrota, né? Sim. Mas foi melhor, porque aí não tinha tanto aquela obrigação de se eu não passar, eu não vou ganhar nada, sabe? Sim. Então, para mim foi bom. E aí eu fui demitida novamente depois, mas já era um Na reta mês antes final, da né? prova. Então eu foquei, eu falei, agora eu preciso passar. Aí eu estudava pra caramba, eu estudava umas 8 horas por dia, assim, muito. Mas também não aguentei esse ritmo por muito tempo. Eu fiz esse ritmo, assim, uns 15, 20 dias, assim. Porque é bem puxado. Sim. Inclusive, eu quero só dar uma indicação final aqui. Eu vou até colocar esse vídeo no final como recomendação para vocês. Eu nunca parei de trabalhar para estudar, mas teve um momento em que eu era analista ali, né, e não fazia concurso de membro ainda, não tinha nem os 3 anos de prática jurídica, na verdade. E eu quis fazer a prova do MPT, lembra? Lembro. E aí eu passei com folga na primeira fase e lá eu tinha que fazer a segunda e terceira fase, que era assim, na sequência, né? Uma semana depois da outra. E eu tava desesperado porque eu não me sentia preparado. O que eu fiz? Tirei férias. 30 dias, sabe? Na reta final, assim. Estudou pra E aí eu fiquei, cara, 12 horas estudando por dia, gente. Só que 12 horas nessa pegada mesmo, sabe? Do que eu ensino pra vocês aqui, ó.
foco no material escrito, estudo por questões, fiquei bitoladão mesmo, 30 dias. O que aconteceu? Buguei no dia da prova. Eu estava tão cansado que eu fui mal na segunda fase. Aí na terceira, se eu tivesse ido para a terceira, eu tinha passado. E eu tenho certeza que se eu tivesse mantido ali a minha constância de 4 horas por dia, que era muito produtiva, sabe? Foi isso que me Era levou. saudável. Foi isso que me levou para a segunda fase e terceira fase, e eu não entendi isso naquele momento. Então me fez mal. Aumentar a minha carga horária fez mal, para você ter uma ideia. Então, isso daqui é um erro que muitos concurseiros mais experientes cometem, né? Somos humanos, a gente vai errar o tempo inteiro. Então, você pode aprender com esses erros também. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final para vocês darem uma olhada, mas eu quero saber a opinião de vocês. E, claro, quero pedir para você deixar a sua curtida, fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, porque eu prometo mais vídeos para ajudar vocês aqui. A Natasha também. Com certeza. Certo? E também, claro, é muito importante, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, siga-nos em todas as redes sociais e também, se você não gostar do conteúdo aqui, ó, deixa sua descurtida, não tem problema, conte, porque a gente promete melhorar nos próximos vídeos e a gente promete te ajudar mais ainda em relação aos grandes concursos desse Brasilzão, né, Natasha? É isso, deixa aqui nos comentários o que você quer que a gente fale, né? Sempre ajuda a gente a decidir aqui os próximos vídeos e teremos novidades, inclusive, gente, ó, sobre concursos de nível médio, CNU. Sei que muitas pessoas estão preocupadas aí com o futuro dos concursos de tribunais em 2026. Será que os concursos vão acabar? Vai ter muito vídeo para ajudar vocês em tudo isso, fechado? Então siga o Bitolei por aqui em todas as redes sociais. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.